Já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora é digno dos livros de história menos. Mas quase ninguém te contou essa parte. O ano era 1944, e o mundo ainda tremia sob o peso das botas da Segunda Guerra Mundial, em meio a bombardeios, trincheiras e códigos secretos. Existiam heróis que o tempo tentou esquecer, e entre eles estava ela menos Amélia Duarte, uma jovem enfermeira militar brasileira, enviada à Itália. Naquela época, as mulheres eram vistas apenas como suporte, sombras discretas atrás dos uniformes. Mas Amélia não era o tipo de pessoa que aceitava ser apenas figurante no palco da guerra. Com coragem, inteligência e um coração endurecido pelas perdas, ela se destacou onde poucos tinham coragem de ir. Mas quando o fim da missão chegou, e os aplausos ecoaram na cerimônia, ninguém a chamou menos ainda. A Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB, avançava pelos campos italianos com bravura e sofrimento, entre soldados feridos, bombas explodindo e neve cobrindo os campos de batalha. Amélia se tornava uma lenda silenciosa. Ela não carregava armas pesadas, mas suas mãos salvaram mais vidas do que muitos fuzis. Nos hospitais improvisados, em tendas encharcadas de sangue e pólvora, era ela quem mantinha a esperança viva, apesar das ordens e dos olhares desconfiados. Amélia se infiltrava nas linhas de frente, socorrendo feridos sob fogo inimigo. Era a sombra que surgia quando todos fugiam, a presença firme entre o desespero e a morte. Mas os comandantes, presos ao orgulho e à tradição, fingiam que ela não existia quando a guerra se acalmava. E foi assim, ignorada oficialmente, mas reverenciada nas trincheiras, que Amélia escreveu seu nome na história menos em silêncio. Os relatos sobre a bravura dela corriam de boca em boca entre os pelotões. Soldados diziam que Amélia salvou dezenas de homens sozinha durante o cerco de Montese. Outros juravam que ela desarmou minas enquanto resgatava feridos sob fogo cruzado. Mesmo os mais céticos admitiam: onde Amélia passava, a morte recuava, pelo menos por um instante. Mas as medalhas, os discursos e os registros oficiais ignoravam sua existência. Como se coragem tivesse gênero. Ela não se importava com títulos. Dizia menos o importante era trazer cada soldado de volta vivo, mas no fundo cada cerimônia ignorada, cada nome masculino exaltado, deixava marcas invisíveis em sua alma. E no dia em que a grande homenagem aconteceu, ela estava lá, observando dos bastidores, esquecida mais uma vez. O general Mascarenhas de Moraes, comandante das tropas brasileiras na Itália, discursava com firmeza e patriotismo. As fileiras de soldados, fardados e alinhados, ouviam atentos sob o frio cortante da manhã. Medalhas brilhavam no peito dos oficiais, e os aplausos ecoavam entre as colinas destruídas pela guerra. Nomes eram chamados, homens se destacavam. O orgulho nacional preenchia o ar pesado do campo de operações. Mas Amélia, de uniforme simples e rosto cansado, permanecia ao fundo. Invisível aos olhos do protocolo, ela observava os feridos que ajudou, os rostos marcados, que reconhecia das longas noites de combate. O coração dela não buscava reconhecimento, menos buscava justiça, mesmo que silenciosa. E naquele momento, nem ela imaginava o que estava prestes a acontecer diante de todos. Enquanto o general lia os nomes dos agraciados, o murmurinho entre os soldados aumentava discretamente. Os veteranos sabiam que faltava alguém naquela lista, que o maior ato de coragem fora esquecido. Homens com cicatrizes que Amélia tratou trocavam olhares indignados, mas a hierarquia os mantinha em silêncio. O protocolo era rígido, a cerimônia sagrada, menos questionar o comando era quase um crime. Amélia, serena por fora, mas ferida por dentro, assistia a tudo com um misto de resignação e tristeza. O uniforme masculino lhe servia como disfarce, mas não como escudo contra a indiferença institucional. E quando o general fechou o discurso, já caminhando para encerrar a cerimônia, o silêncio pareceu ainda mais pesado. Mas antes que ele saísse, algo inesperado mudou o destino daquela manhã fria. O general Mascarenhas fez uma pausa repentina, como se algo o incomodasse. Em plena cerimônia, puxou um envelope extra do palanque, hesitou por um segundo, e olhou diretamente para o público. Seu semblante duro se suavizou, e o tom de voz ganhou um peso emocional raro vindo de um comandante. Existe alguém aqui que o protocolo esqueceu, disse ele, e os sussurros começaram entre os soldados. Os olhos de Amélia se arregalaram discretamente. Mas ela continuou, imóvel, sem criar expectativas. O general ergueu a medalha extra, reluzente ao sol, e completou: uma mulher que desafiou o impossível pelo Brasil. Os olhares se voltaram, um por um, até que as fileiras se abriram para ela, e Amélia, surpresa, viu que finalmente o silêncio da sua coragem estava prestes a ser quebrado. Os passos dela em direção ao palanque ecoavam entre as botas e os fuzis alinhados.
Cada soldado que a viu passar ergueu o queixo com orgulho e admiração disfarçada. Era como se a cerimônia, antes fria e protocolar, ganhasse vida com a presença dela. Os olhares desconfiados de alguns oficiais contrastavam com as expressões emocionadas dos veteranos. O general a aguardava, medalha em mãos, o respeito transparecendo além dos galões. No ombro, Amélia sentia o peso dos olhares, mas também das cicatrizes invisíveis que a guerra lhe deixou. Ela subiu ao palanque, o vento gelado brincando com o cabelo preso sob o boné, e pela primeira vez, em meio ao campo de batalha, sentiu que a justiça enfim alcançava a história. O general falou com a voz firme, mas com o respeito difícil de se ver em cerimônias militares. Esta mulher, esquecida pelos protocolos, foi a diferença entre a vida e a morte para dezenas de nossos homens. As palavras soavam como tiros de verdade, quebrando o gelo da indiferença e da tradição ultrapassada. Os soldados começaram a bater palmas, um som tímido que logo explodiu como uma avalanche. Homens endurecidos pela guerra, acostumados ao medo e ao sangue, demonstravam ali a verdadeira gratidão. Amélia, com os olhos marejados, recebeu a medalha das mãos do general. As cicatrizes da alma vibrando em silêncio, não era apenas um reconhecimento, era um símbolo de resistência contra o preconceito e a invisibilidade. Naquele dia, o campo de batalha se curvou não apenas a um soldado, mas a uma mulher que fez história. Enquanto descia do palanque, Amélia sentiu os sorrisos e os acenos discretos dos companheiros de combate. Os sargentos, cabos e simples soldados reconheciam nela algo maior do que o protocolo permitia. Ali estava alguém que não empunhou armas para matar, mas lutou com igual ferocidade para salvar. Os oficiais, presos às normas antiquadas, não podiam ignorar o óbvio. Diante de tantos olhares, o general, ao lado dela, manteve a postura séria. Mas a mensagem já estava dada. As portas que o preconceito tentou fechar agora estavam entreabertas. Ainda que a custo de suor e lágrimas, Amélia entendia que aquela medalha era só o começo de uma luta ainda maior. E entre o orgulho e o cansaço, ela sabia. A guerra não terminava com o fim dos tiros. A cerimônia terminou, mas os ecos daquele momento atravessariam gerações de soldados e memórias. Amélia guardou a medalha, não como um troféu, mas como símbolo de todas as mulheres esquecidas pela história. O campo de batalha agora tinha um novo capítulo, escrito com coragem, dor e resistência feminina. Os oficiais aprenderam, naquele dia, que a guerra não reconhece gênero quando a morte ronda as trincheiras, e o general, ao entregar aquela medalha, abriu caminho para um reconhecimento que o mundo teimava em negar. Amélia seguiu em missão, sabendo que o futuro ainda seria duro, mas que seu nome já estava gravado no respeito. O uniforme ainda carregava poeira e sangue, mas agora também carregava orgulho e justiça, e ali, entre as ruínas e os aplausos, ela enfim sentiu que havia vencido, sem precisar disparar um único tiro. A guerra avançava implacável pelas terras da Itália, e a bravura de Amélia logo se espalhou além dos muros da cerimônia. Soldados de outros pelotões começaram a procura lá em busca de auxílio, mesmo quando as ordens oficiais diziam: os generais, presos ao machismo e à rigidez dos protocolos, tentaram conter o crescimento daquela lenda feminina. Mas o campo de batalha não respeita ordens quando a vida está em jogo. E o nome de Amélia ecoava cada vez mais alto. Ela cruzava fronteiras clandestinas, se infiltrava nas linhas de frente e salvava feridos sob fogo inimigo. Era admirada por uns, invejada por outros, e temida pelos que não suportavam ver uma mulher desafiando o sistema. Mesmo com a medalha no peito, o respeito ainda precisava ser conquistado a cada passo. E Amélia estava disposta a lutar, não apenas contra o inimigo estrangeiro, mas contra o preconceito dentro das próprias fileiras. A Força Expedicionária Brasileira avançava para o Vale do Pó, um dos territórios mais sangrentos da campanha. Era ali que as batalhas se intensificavam. Os soldados desapareciam, e a morte rondava como um velho conhecido. Amélia acompanhava o 6º Regimento de Infantaria, onde as histórias de bravura e sofrimento se misturavam. Ela conhecia cada rosto, cada nome, cada ferimento, e carregava nas mãos o fardo invisível de manter aqueles homens vivos. Os militares a respeitavam, mas ainda assim sussurravam críticas pelas costas, como se ela ocupasse um espaço que não lhe pertencia. Os oficiais a ignoravam em reuniões estratégicas, mas corriam para ela quando os feridos se amontoavam após o combate. Entre as ruínas, as explosões e o sangue, Amélia se tornava cada vez mais essencial, menos ainda que os documentos oficiais tentassem escondê-la. E em cada noite fria, entre gemidos de dor e orações silenciosas, ela jurava a si mesma que nenhum preconceito a faria recuar. Durante o avanço em Montese, uma emboscada brutal quase dizimou o batalhão brasileiro. As tropas italianas e alemãs,
Conhecendo o terreno, montaram armadilhas letais nas encostas montanhosas. Explosões, tiros e gritos ecoaram pela madrugada, e os rádios logo se encheram de pedidos desesperados por socorro. Amélia, contrariando ordens superiores, se infiltrou no campo de combate, antes mesmo do amanhecer. Munida apenas de seu kit médico, coragem e um mapa rasgado, ela se esgueirou pelas trilhas inimigas. Cada passo era um desafio, cada esquina poderia ser seu fim, mas a determinação guiava seus pés. Ela encontrou soldados soterrados, homens agonizando sob destroços, e não hesitou em enfrentá-los sozinha. A guerra não via gênero, só via coragem menos, e naquela noite, Amélia provou isso mais uma vez. A notícia de sua atuação em Montese se espalhou como pólvora entre as tropas. Homens feridos relatavam como ela os salvou sob tiros, carregando corpos mais pesados do que o próprio. Até os aliados americanos e britânicos começaram a chamá-la de a sombra do campo de batalha, mas os superiores brasileiros continuavam relutantes, presos ao orgulho e ao conservadorismo da época. Mesmo com o respeito dos soldados, Amélia enfrentava olhares de desdém nas reuniões de comando. Ela sabia que sua presença desafiava estruturas antigas, mas não recuaria por medo ou conveniência. O reconhecimento público era perigoso, tanto quanto o inimigo nas trincheiras. Mas Amélia estava disposta a pagar o preço, porque a guerra também se travava dentro das próprias fileiras. Enquanto o inverno se aproximava, as batalhas se tornavam ainda mais brutais nas montanhas italianas. O frio, a fome e as doenças faziam mais vítimas do que as balas inimigas. Amélia, além de socorrista, passou a ser conselheira e psicóloga improvisada dos soldados. Ela escutava os relatos de terror, as saudades de casa e os medos que os homens escondiam sob o uniforme. Entre curativos e histórias, ela via a humanidade perdida no caos da guerra. Os jornais no Brasil exaltavam os heróis masculinos, mas não faziam menção às mulheres no fronte. Amélia sabia que, mesmo voltando viva, talvez sua história jamais fosse contada oficialmente. Mas o olhar grato de cada soldado salvo valia mais do que qualquer manchete de jornal. O preconceito institucional atingiu o ápice quando Amélia foi convocada para depor perante o Conselho Militar. Officiais questionavam sua presença na linha de frente, alegando que violava as normas e o decoro. Ela foi acusada de comprometer operações, desrespeitar hierarquias e se infiltrar onde não deveria estar. Mas os próprios soldados, veteranos e aliados protestaram, defendendo a bravura e o profissionalismo de Amélia. O general Mascarenhas, ciente da pressão popular e dos relatos do campo, hesitou em puni-la. Ele sabia que politicamente seria arriscado silenciar alguém que já se tornara símbolo entre as tropas. Mas também enfrentava resistência dentro do próprio comando, dividido entre tradição e a necessidade de reconhecer o óbvio. O destino de Amélia pendia por um fio, entre ser condecorada ou ser esquecida para sempre. Enquanto o Conselho Militar adiava a decisão, a guerra não dava trégua aos soldados. Amélia, ignorando as ameaças veladas, continuava sua missão entre as trincheiras e hospitais de campanha. Homens e mulheres a procuravam discretamente, buscando mais do que remédios, menos buscavam coragem e esperança. Ela sabia que o reconhecimento oficial poderia nunca vir, mas a história real estava sendo escrita no campo. Os soldados a chamavam de Nossa Bastião, uma referência ao bastião inabalável de resistência. Entre o orgulho e o medo, Amélia seguia em frente, desafiando protocolos e expectativas. A guerra moldava sua alma, mas também a fortalecia para batalhas ainda maiores fora do fronte. E quando o Conselho finalmente emitiu sua decisão, todos sabiam que o momento da verdade havia chegado. O veredito foi dúbio, como era comum nas engrenagens militares da época. Amélia não seria punida formalmente, mas também não receberia honras ou reconhecimentos adicionais. Ela poderia permanecer em missão, desde que discreta e dentro dos limites do regulamento. A decisão enfureceu os soldados e aliados que a admiravam, mas ela, com serenidade, aceitou o fardo. Sabia que, na guerra, as maiores vitórias muitas vezes aconteciam longe das cerimônias oficiais. Mas o general Mascarenhas, mesmo preso às pressões políticas, não havia esquecido o que ela fez. Ele planejava algo maior, algo que transcendesse a burocracia e as barreiras da época. E quando a guerra enfim chegasse ao fim, Amélia descobriria que sua luta não tinha sido em vão. Os meses seguintes foram marcados por batalhas decisivas e um clima de exaustão generalizada. O exército alemão recuava, a Itália se fragmentava e os aliados avançavam com dificuldade. Amélia, incansável, seguiu salvando vidas, enfrentando riscos e escrevendo sua história nas sombras. Ela se tornou símbolo silencioso da resiliência feminina em meio ao caos masculino da guerra. Soldados brasileiros e estrangeiros sussurravam seu nome como quem fala de uma lenda viva. Mas a guerra estava perto do fim,
E o retorno para casa traria novos desafios e velhos preconceitos. A dúvida pairava no ar. Ao voltarem, seriam lembrados como heróis. E ela seria esquecida? Mas o destino, como sempre, ainda guardava sua última cartada para Amélia Duarte. Com a rendição alemã próxima, os campos italianos começaram a se esvaziar de soldados e armamentos. O Brasil preparava cerimônias de retorno, desfiles e condecorações para os bravos homens de farda. Amélia, cansada e cheia de cicatrizes, sabia que seu nome provavelmente não estaria nessas homenagens. Mas o general Mascarenhas tinha outros planos, discretos, mas determinados a corrigir a história. Ele organizou uma cerimônia final, antes do embarque das tropas, para encerrar oficialmente a campanha. E entre as medalhas e os discursos, ele sabia que havia uma pendência que precisava ser resolvida. Amélia, alheia aos preparativos, continuava, cumprindo sua missão, sem saber que o momento dela estava chegando. Porque às vezes, o reconhecimento não vem quando se espera menos, mas quando a história não pode mais ignorá-lo. O campo improvisado para a cerimônia de encerramento tremia sob o peso das botas e do orgulho nacional. Bandeiras tremulavam ao vento, músicos militares afinavam instrumentos, e jornalistas posicionavam suas câmeras rudimentares. Os soldados, brasileiros, exaustos e orgulhosos, se reuniam para o que seria a despedida oficial da campanha na Itália. Entre as fileiras, Amélia permanecia discreta, o uniforme amassado, os olhos cansados e a medalha antiga no bolso. Ela não esperava, mas nada menos aprendeu, na guerra e na vida, que o reconhecimento é volátil como a fumaça. Mas o general Mascarenhas de Moraes caminhava pelo palanque, com uma expressão que poucos reconheciam: determinação e dívida moral. Ele segurava algo em mãos, menos algo que faria o tempo parar. Por um instante naquela manhã nublada, e quando o microfone chiou, e o discurso começou, Amélia sentiu que o passado e o presente estavam prestes a colidir. Hoje encerramos nossa jornada, com honra, coragem e, principalmente, verdade. Começou o general, sua voz ecoando firme. Ele mencionou batalhas, nomes de oficiais, e exaltou os homens que deram sangue e vida pela pátria. Mas então, fez uma pausa, um silêncio denso que parecia esmagar o peito de todos ali. Ah, porém, uma dívida que a história não pode mais adiar, disse ele encarando a multidão. Olhares se entrelaçaram, soldados trocaram sussurros, oficiais franziram o senho, tentando entender o que viria. Amélia, discreta, permaneceu imóvel, sem saber se aquilo era um truque, um constrangimento ou algo maior. O general então ergueu uma pequena caixa de veludo vermelho, reluzente sob o céu cinza da Itália, e antes mesmo de abrir, já se ouvia o burburinho. Aquela era a medalha mais alta entregue naquela campanha. Há alguém aqui, cuja coragem salvou vidas, quando o protocolo silenciava. Menos disse o general. O olhar fixo em Amélia, ela sentiu o coração acelerar, o rosto queimando sob o peso dos olhos alheios, os músculos congelados de surpresa. Uma mulher, menos, continuou ele, desafiando o conservadorismo arraigado das forças armadas daquela época, cuja bravura ninguém mais pode ignorar. As fileiras de soldados se abriram, discretamente, enquanto os sorrisos e os olhares de admiração se multiplicavam. Amélia, hesitante, deu um passo à frente, como se o solo sob seus pés fosse frágil demais para acreditar. O general desceu do palanque, atravessando as fileiras, caminhando até ela com a medalha em mãos. Cada passo ecoava mais alto que tiros, ou bombarde, porque o peso da injustiça estava finalmente sendo quebrado. E quando parou diante dela, o tempo parecia ter congelado naquele campo de guerra. Os olhos do general, antes frios e austeros, agora carregavam respeito e admiração sinceros. Enfermeira Amélia Duarte, por atos de coragem acima do chamado do dever, concedo-lhe a medalha da vitória, menos declarou. A multidão explodiu em aplausos, assovios e gritos de apoio, soldados batendo as mãos nas costas uns dos outros. Oficiais, mais rígidos, esboçaram desconforto, mas não ousaram contestar diante da comoção generalizada. Amélia, com as mãos trêmulas, recebeu a medalha. Sentindo o peso simbólico de cada lágrima e cicatriz da guerra, ela não queria aplausos, queria justiça. E aquele momento era a reparação de anos de silenciamento. O general a cumprimentou formalmente, mas no olhar havia algo mais. O reconhecimento de que ela quebrou barreiras. Naquele instante, a guerra não terminou menos, mas a invisibilidade de Amélia Duarte. Sim, a cerimônia prosseguiu, mas a presença de Amélia pairava sobre o campo como um símbolo difícil de esquecer. Jornalistas se aproximaram, câmeras registraram o momento, e a história dela começou a ganhar o mundo. Soldados sussurravam seu nome com respeito, contando os feitos que antes eram apenas lendas entre trincheiras.
Oficiais conservadores se dividiam entre o constrangimento e a necessidade de aceitar a nova realidade. Amélia, com humildade e firmeza, evitava os holofotes, preferindo o respeito real ao brilho passageiro das cerimônias. Mas sabia que, a Petit Dolly, nenhuma mulher nas Forças Armadas poderia mais ser invisível como ela fora. O campo de batalha moldou sua coragem, mas foi o reconhecimento que cimentou seu legado. E quando embarcaram de volta ao Brasil, ela já não era apenas uma enfermeira. Menos era um símbolo, no navio que os levava de volta. O clima era de vitória, mas também de incerteza quanto ao futuro. Amélia, sentada na proa, observava o mar revolto e os rostos marcados dos soldados ao redor. Sabia que o retorno à pátria seria tão difícil quanto os combates. O preconceito não ficou na Europa. A guerra havia mudado os homens, mas o Brasil ainda era o mesmo, preso a velhas tradições. Ela carregava a medalha no bolso. Como um escudo invisível contra o esquecimento e o machismo, alguns companheiros de farda já a tratavam com respeito sincero. Outros ainda torciam o nariz em silêncio, mas o que ninguém podia negar era que ela havia deixado sua marca. Dentro e fora do campo de batalha, e o oceano à frente, era o símbolo do próximo desafio, reconstruir sua vida e sua história. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Amélia enfrentou a imprensa e o público com a mesma serenidade da guerra. Repórteres a cercaram, câmeras flash dispararam, manchetes exaltavam a mulher que desafiou o fronte. Alguns jornais a tratavam como heroína. Outros questionavam sua presença entre soldados, tentando desmerecê-la. Mas Amélia sabia que a guerra da opinião pública seria tão longa quanto a do fronte italiano. Ela recusou convites para programas sensacionalistas, mas aceitou falar em eventos de veteranos e hospitais. Queria inspirar outras mulheres, não se transformar em celebridade efêmera ou peça de propaganda. A cada palestra, a cada encontro, mais rostos femininos se erguiam, encontrando coragem em sua história. E assim, o legado de Amélia Duarte começava a ganhar raízes, muito além dos campos de batalha. O tempo passou, mas o nome de Amélia ecoava em quartéis, hospitais e entre veteranos esquecidos pela história oficial. Ela lutou, mesmo em tempos de paz, para garantir espaço digno às mulheres nas fileiras militares. Participou de debates, pressionou autoridades, enfrentou insultos e olhares desconfiados sem jamais recuar. Seu passado no fronte era a prova viva de que coragem não depende de gênero ou patente. A medalha, antes, símbolo de um momento isolado, se tornar estandarte de uma luta coletiva e contínua. Ela recebeu condecorações internacionais, reconhecimentos discretos, mas não se deixava deslumbrar pela fama. Para Amélia, a verdadeira vitória era ver outras mulheres ocupando espaços que antes eram negados, e mesmo com as cicatrizes da guerra, seu espírito permanecia inabalável, porque a história enfim começava a fazer justiça. Décadas depois, os livros de história finalmente dedicaram páginas aos feitos de Amélia e de tantas mulheres esquecidas. Museus militares exibiam sua farda, fotos e a medalha que marcou o fim da invisibilidade feminina no fronte. Soldadas e enfermeiras jovens se emocionavam ao ouvir seu nome. Encontrando força em seu exemplo, veteranos grisalhos ainda lembravam da sombra do campo de batalha. Com respeito e saudade nos olhos, Amélia envelheceu, mas sua postura e olhar determinados jamais se apagaram com o tempo. Ela caminhava pelas ruas, muitas vezes reconhecida, mas sem ostentação. Era apenas uma mulher que fez o impossível. As lutas continuavam, dentro e fora dos quartéis. Mas ela sabia que abriu portas que jamais seriam fechadas, e cada vida salva, cada jovem inspirada, era a verdadeira medalha que o tempo jamais poderia tirar. Em uma tarde tranquila, cercada por netos e lembranças, Amélia segurava a velha medalha nas mãos. O metal já estava desgastado, mas o significado continuava intacto, como um pacto com o passado. Ela contava histórias, não apenas de guerra, mas de resistência, justiça e orgulho feminino. As crianças a ouviam com olhos brilhantes, fascinadas pela avó que desafiou a guerra e o preconceito. Lá fora, o mundo havia mudado, e muito daquelas mudanças começou com o que ela viveu em 1944. Emília sorriu, olhando o horizonte, sabendo que sua história antes ignorada, agora ecoava pelo mundo. Porque a guerra pode terminar, as armas podem se calar, mas as marcas de coragem verdadeira são eternas. E o maior troféu dela não era uma medalha menos, era ter, finalmente, mudado a história.